Boa noite, meus irmãos. Boa noite, família do Barquinho. Vamos chegando, meus queridos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos entrando, vamos sentando cada um no seu lugar. Boa noite, Cari, Benini. Boa noite, querida. Boa noite, Anivaldo. Um abraço, irmão. Boa noite, Denise. Boa noite, Bertone. Como é que tá aí nos States? Boa noite, Gil Shibata. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Adriana. Boa noite, Ivan. Um beijo, querida. Boa noite, Irka, Lourdes, Ana Beatriz, Marileia, querida. Boa noite, Lisiane, Maria Luísa, Denise. Que bom, meus queridos. Como é que vocês estão? Eita, que coisa boa. Boa noite, Eulália, Rita. Boa noite, Dani, Lourdes, Adri, Ângela. Que bom. Família aqui entrando em peso. Espero que todo mundo esteja aí já preparando seu coração para a nossa noite de hoje. Tá friozinho aí? Onde vocês moram? Por aqui em Franca tá frio. Mas agora nós vamos esquentar. Vamos esquentar os corações aqui junto a Jesus. Esquentar aqui a nossa família, né? Em torno dessa fogueira de esperança, de renovação. Dessa chama, né? Que acende a gente por dentro. E a gente consegue enfrentar aí os frios da vida, né? Que volta e meia nos visitam, né? Nos invernos. Mas que coisa mais boa. Tá calor no Ceará? Eita, no Nordeste é sempre quente, né? Frio em Minas, Helena. Eita, Recife com chuva. Que bom. Chuvinha essa época é sempre bênção, né? Eita, que coisa boa. Minhas irmãs, meus irmãos, obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo aqui, independente do cantinho que você fala, da onde você se conecta. A gente nesse instante se faz uma só família, né? Mas é bom demais. Eu espero que hoje a gente possa ter uma navegação maravilhosa. A lição de hoje é muito linda, é muito necessária. Hoje nós vamos estudar, meus irmãos, sobre a verdade. A verdade deve sempre ser dita? O que você acha? Ou a verdade pode ser medida? E será que verdade se confunde com hostilidade frequentemente? Será que aquela pessoa que fala assim, eu sou sincero, o que eu tenho que falar, eu falo na cara. Será que isso é uma verdade? Ou será que é uma hostilidade disfarçada? Quem de nós que nunca disse uma verdade sem pensar, reativa, né? E hoje nós vamos conversar sobre isso, né? A lição de hoje é para trazer muito mais qualidade à nossa vida, às nossas relações. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso a gente sempre aprendendo a viver de uma forma mais leve, mais sábia, né? Como diz a canção, a viver na terra sem tocar o chão, né? E eu tenho certeza que hoje vai ser especial, um desses dias onde a gente cresce juntos, onde uma frase nos marca e eu tenho certeza que norteia o nosso caminhar, né? Então vamos lá. Vou pedir licença aqui para a gente começar as nossas orações, nossas vibrações. Você que não pegou, corre lá na sua cozinha, pega uma aguinha, viu? Coloca o copinho aí do lado para a gente poder pedir a espiritualidade amiga, para poder colocar um remedinho, para poder nos acalmar aí o coração, para poder trazer um bom ânimo, independente da necessidade de cada um de vocês, de todos nós, né, meus irmãos? E boa noite para todos que estão chegando aí, Mirella, Esther, Beth, Gisele, sejam todos muito bem-vindos, viu, meus irmãos? Obrigado pela companhia de vocês. E vamos lá? Vamos cantar, preparando nosso coração com uma prece musical. Então, nesse instante,
quero dizer que você é tão bem-vindo aqui, meu irmão, minha irmã. Quero dizer para que você se sinta parte dessa família que se reúne a partir de agora, numa só vibração, num só pensamento, num único sentimento de fraternidade, de busca por crescer, não ser melhor que o outro, mas ser melhor que eu mesmo. Uma nova versão a cada semana, lapidada, direcionada, asserenada. Mestre Jesus, permita que a gente possa olhar hoje nos teus olhos, Mestre, e com humildade olhar também para nós, para as nossas imperfeições. Mestre amigo, clareia o nosso pensamento, dissipa do nosso ser toda angústia, medo, luto, dor, para que a partir de agora a gente possa estar juntos por inteiro, te sentindo, Jesus, e sentindo-nos como irmãos no mesmo barco, sendo por ti guiado, por ti levado rumo às águas do crescer. Obrigado, mestre amigo. Abençoa e ilumina. E para você que aqui adentrou, atrás da voz de Deus, te falando algo nessa noite, Ele vai começar te dizendo algo nessa música. Então preste atenção, se permita ser tocado. Se você soubesse o quanto é imenso no meu peito o amor que sinto por você e que guardo aqui dentro. Se você voltasse sempre, se houvesse intimidade, certamente deixaria de implorar por outro amor. Na distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, eu preciso te dizer que eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta vou deixar, se quiser pode entrar. E eu espero por você e não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproximar. Se você se aproximasse do meu peito trespassado, se aos pés da cruz ficasse, saberia o que é o amor. Se o amor que me oferece é tecido de palavras, eu lhe estendo os meus braços, mostra em gesto que é o amor. Na distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, eu preciso te dizer que eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta vou deixar, se quiser
pode chegar, e eu espero por você e não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproximar. Se você soubesse o quanto que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Eu não sei vocês, nossa, mas a música, ela me reinicia, sabe? Como é bonito, né? A gente pensar em Jesus nessas palavras, né? Se você se aproximasse do meu peito trespassado, se aos pés da cruz ficar, saberia o que é o amor, né? Se você soubesse o quanto é imenso no meu peito o amor que eu tenho por você e que guardo aqui dentro. Eu acho que a gente nessa canção sente tanta presença de Jesus, sabe, meus irmãos? E eu fico imaginando quantas vezes, né, como diz nela, se a gente tivesse um pouco mais de intimidade, a gente não ficava carecendo de buscar outros amores, né? Ou buscar o amor, o reconhecimento em pessoas que ainda estão em fase de construção. Quantas vezes a gente se machuca pela decepção, esperando o amor, não é verdade? Esperando o amor de quem ainda está aprendendo. Então, amor, a gente espera na plenitude da palavra só de Jesus. O resto, a gente espera caminhada. A gente espera erros e acertos, a gente espera quedas, desculpas, ser perdoado e perdoar, né? Então, nós começamos a reflexão de hoje pensando sobre isso, né? Meus irmãos, vamos lá, vamos navegar. Quero começar agradecendo, viu? As vibrações de todos vocês em prol do meu tio que desencarnou, né? Quero agradecer a todos vocês pela amizade, pela parceria, pelo navegar. A você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Saiba que você não entrou aqui por acaso. E você que está aqui com a gente há muito tempo, obrigado. Obrigado pela sua companhia, viu? Juntos a gente sempre vai mais longe, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai estudar uma lição. Nós já estamos na lição de número 18, né, gente? Do livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio, psicografia do Chico, né? E hoje nós vamos estudar uma lição que ela se chama A Bênção do Estímulo. E antes de adentrar nessa lição, eu quero só explicar para vocês sobre o que essa lição de hoje vai falar. A lição de hoje ela vai trazer a bênção que existe por detrás dos acontecimentos difíceis das nossas vidas, que quando olhados de forma carinhosa se traduzem em estímulo. A lição de hoje vai falar sobre a questão da verdade. Há inúmeras formas da gente trazer a verdade. E nem sempre uma verdade trazida nua e crua, principalmente aquela que é feita de forma imediata, ela significa consolo. Ela significa luz. Ela significa algo que liberta, né? Então, hoje, meus irmãos, é uma lição para a vida. Hoje nós vamos aprender sobre como comunicar a verdade e se ela precisa ser comunicada da forma como acontece, ou se a gente tem que tentar passar por algum filtro, se é plausível a gente às vezes relativizar, né, essa verdade no sentido de
tentar proteger, tentar cuidar de quem ouve. Então, não vou dar muito spoiler não. A lição de hoje é linda, narrada por Jesus, quando numa noite eles estavam na casa de Simão Pedro, comentando, né, os discípulos ali a respeito de que a verdade ela constitui um dever primordial. Dizia Filipe que a verdade deveria prevalecer acima de todas as obrigações comuns, né? Os discípulos diziam, e na verdade Filipe foi quem ponderou. Ele disse assim: sim, a verdade ela deve ser dita, mas sem esquecer a forma consoladora de dizê-la. E aí Jesus ouviu aquilo, eu acho que deu até um orgulho sendo no coração dele, pensando assim, eles estão aprendendo. E aí Jesus tomou a palavra e contou uma história que a gente começa a contar na noite de hoje, né? Você que tem o livro, quero dizer, não vai estar do jeitinho que a gente lê, porque eu vou sempre simplificar e trazer de forma mais leve para que não fique cansativa a leitura, tá bom? Então Jesus conta que havia um devotado, um dedicado chefe de família, um pai de família, que lutava com muita bravura, com muito suor, para que pudesse sustentar o seu lar, né? E ele viveu, sim, tempos de fartura, tempos de bonança, mas esse período passou, depois que ele se viu abandonado ali pelos melhores amigos e acabou enfrentando a pobreza, né? Depois de um desastre comercial. Então era um pai de família que teve prosperidade, mas depois enfrentou a falência. E ele não soube suportar o revés do mundo. E esse golpe da falência, da tristeza, de ver os filhos passando necessidade, foi algo tão sofrido para ele que ele morreu. Ele morreu. Bom, e aí o que aconteceu? Esse homem morreu e ficou, obviamente, a viúva, a esposa dele, junto com 6 filhos jovens, né? E a viúva, diante daquela situação, o marido havia falecido, os negócios não iam bem, ela tinha 2 saídas. Ou ela se entregava, ou ela enxugava seu pranto e ressignificava aquilo. E foi o que ela fez. Ela enxugou o seu pranto, reuniu os filhos em volta dela, e aí ela verificou que todos os moços da casa, né, todos os teus filhos, estavam extremamente amargurados, vencidos pela tristeza e pelo desânimo frente à partida do pai. E então, cercada de muitas lamentações e de lágrimas, ela pensou, olha a importância de se pensar. E em seguida, se dirigiu para o seu quarto, para o interior da casa. E voltou, meus irmãos, segurando uma pequena caixa de madeira. E aí, nessa caixa de madeira, os filhos olharam para aquilo com espanto, não sabiam o que tinha ali. Ela disse o seguinte: meus filhos, não nos achamos em tamanha miséria. A gente não está tão miserável quanto vocês imaginam. Nessa pequena caixa, a gente tem um valioso tesouro que o pai de vocês lhes deixou por previdência. E o que tem aqui dentro é uma fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. E naquele instante, o que era desesperança, se acendeu ali uma luzinha nova. E ela continuou dizendo: mas a gente sabe que mesmo as maiores reservas do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Então, olha só, ela não revelou o que tinha ali dentro. E ela só trouxe a esperança para os filhos. Vocês fiquem calmos, que teu pai guardou algo nessa caixinha, que se vocês soubessem o que tem aqui dentro, vocês ficariam tranquilos. Isso daqui é o que a gente precisa para que a gente não sofra. Mas, vamos fazer o seguinte, ela combinou com os filhos. A gente sabe que nenhuma fortuna se sustenta sem que exista o trabalho, sem que exista a produtividade, o esforço. Então, se vocês concordarem comigo, ela falou para os filhos, nós vamos abrir essa caixinha mais para frente. A menos que a gente precise do pão mesmo, né? E aí a gente vai precisar abrir antes. Vocês topam?
E os filhos começaram a sorrir com alegria e com conforto. A esperança reacendeu naquelas crianças, naqueles moços, né? Era uma escadinha. Então ninguém discordou da sugestão da mãe. E no dia seguinte, todos eles pegaram a enxada logo de manhã e foram trabalhar na terra. Trabalhou numa terra, numa gleba alugada, plantaram o trigo, cuidaram, aguaram, araram, colheram e se dedicaram com tanto devotamento naquele trabalho, movidos pela esperança de que, calma, o pai não havia os deixado desamparado, qualquer coisa, se as coisas se apertassem, tinha aquela caixinha. Mas vamos fazer a nossa parte, vamos nos esforçar. E eles trabalharam tanto, com tanto devotamento, por 6 anos, que os débitos da família deixados pelo pai, foram todos sanados. Eles nem precisaram do que tinha ali dentro da caixinha. Foi fruto do suor deles. E o pai foi honrado de novo pelo trabalho, pelo esforço, pela fortuna próspera. Mas, depois de muito tempo, quando já haviam superado aquelas dificuldades materiais, a velhinha, mãezinha, trouxe a caixinha com muito carinho. Reuniu os 6 filhos em volta e disse: hoje chegou o grande dia. A gente não precisa dos recursos que tem aqui mais, mas chegou o dia da gente abrir para vocês saberem, né? O que tinha aqui dentro que o velho pai de vocês deixou. E quando ela abriu, eles imaginavam que tinham diamantes, que tinham esmeraldas, que tinham moedas de ouro. Na verdade, tinha uma citação de Salomão que dizia assim: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada se aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte do mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Aquele que trabalha com a mão enganosa empobrece. Todavia, aquele que trabalha com diligência enriquece para sempre. Todos os filhos se olharam. E, na verdade, aquele tesouro deixado pelo pai era uma citação que dizia, em outras palavras: se esforce, faça a sua parte. A minha maior herança é dizer para que vocês não desanimem, porque o pai sempre provê àquele que trabalha e honra o suor do teu trabalho. O pai sempre provê e não deixa com fome a alma do justo. Então todos ali se olharam, extremamente emocionados pelo carinho do pai, mas também porque pensaram o quanto a mãe foi sábia de, naquele momento de desespero e aflição, dizer que naquela caixinha havia os recursos que poderiam mantê-los tranquilos pela vida. A maior riqueza estava ali. E de fato, como diz Jesus aqui, quem classificaria de enganadora e de mentirosa aquela mulher? Quem? Quem diria que ela mentiu? Ela não mentiu. E Jesus completa: seja o nosso falar sim, sim e não, não. Mas nunca deixemos de acreditar nos estímulos das lutas edificantes de cada dia, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Então, meus irmãos, a lição de hoje é uma lição que vem nos ensinar o seguinte: aquela mulher, imagina se você, que está aí do outro lado, estivesse na pele daquela mulher. Você tem ali 6 filhos para cuidar, o seu marido desencarna, e você se vê cercado daqueles 6 filhos extremamente desolados, desanimados, sem saber o que fazer da vida. E o que você faria? Eduardo, a gente tem que contar a verdade. A gente tem que falar que a gente está perdido e agora não sabe o que faz. Pois é. Na verdade, aquela mulher, ela não deixou de dizer a verdade para os filhos. Que havia ali um tesouro escondido. Mas ao invés de trazer a verdade nua e crua, que iria ferir e roubar a esperança,
o restinho de esperança que tinha os filhos, ela fez o contrário. Com sabedoria, ela deu um tesouro escondido. Um tesouro escondido. Ela não iludiu os filhos. Ela deu o estímulo necessário para que eles se erguessem com as próprias mãos. E a lição de hoje, meus queridos, trazendo para a nossa vida, é uma lição que nos enriquece muito. Por quê? Porque quantas vezes a gente diz a verdade de forma precipitada e sem medir e acaba roubando a esperança de quem ouve. E acaba colocando numa situação de maior sofrimento ainda aquele que já sabe que não está numa situação boa. Então, eu gostaria de trazer uma história, do Chico que ilustra muito bem isso. Uma certa vez, uma senhora foi até o centro de Pedro Leopoldo desesperada, porque o filho dela tinha desencarnado num acidente de moto, E aí ela chegou para o Chico e falou assim: ô Chico, pelo amor de Deus, eu só quero uma confirmação, Chico. Eu só quero uma palavra. Eu só quero um trechinho que diga que ele está bem. E Chico, naquele momento, não sabia se viria algo ou não. Mas ele olhou para ela, compadecido da dor dela, com os olhos úmidos, cheios d'água, e disse: minha irmã, hoje você perdeu um filho, mas Deus não perdeu o filho dele, Então, olha a sabedoria dessa frase. Porque essa mãe foi lá para saber como estava o filho, se ele estava bem. E de repente Chico, com uma frase, diz para ela: você perdeu seu filho, sim. Eu sei que você perdeu. Eu não estou aqui menosprezando a tua dor e eu não estou dizendo que a morte não existe. 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 É claro que depois da morte a gente sabe que a vida continua. Mas essa dor, essa dificuldade, eu estou te entendendo. Você é mãe. Você perdeu um filho. Mas Deus não perdeu o filho dele. Então, olha só. O Chico não trouxe para ela uma mentira vazia. E depois ele psicografou uma carta, para ela tudo, é uma história real. Então, ele não contou uma mentira para ela. Não foi uma promessa vazia, foi um estímulo certo, dado com caridade. O Chico não tapou os olhos da mãe, dizendo que a morte era uma mentira. Ele ampliou o olhar dela, ao dizer que ela havia perdido um filho, só que muito antes de ser filho dela, o filho era de Deus. Logo, Deus, como grande pastor, jamais deixaria se perder uma ovelha. Ele ama cada uma delas. E aquela mãe pôde ir para casa com o coração mais aliviado. Entende? Como é importante a gente saber dizer a verdade de uma forma que seja acolhedora, Na lição que a gente estudou, que a gente leu da mãezinha, às vezes você fala assim: Eduardo, mas ela contou mentira para os filhos. Ela falou que ali dentro da caixinha tinha uma fortuna. E na verdade só tinham alguns dizeres. Pois é. Mas aqueles dizeres, se bem internalizados, no momento certo, significavam uma fortuna. Porque às vezes, meus irmãos, a gente só precisa esperar um tempo para dizer a verdade. Porque às vezes, no momento em que acontece, não está pronto para receber a verdade. O coração tem que estar pronto para receber a verdade. Você pode jogar a semente mais bendita e abençoada e mais selecionada que você quiser. Se o solo está seco, ela não vai germinar. Então, eu sempre me recordo de um exemplo, muito bonito, que diz que uma certa vez o Chico estava em Uberaba, no meio da casa da prece, e de repente chega a notícia de que uma mãe havia perdido um filho. E então essa mãe estava desesperada no velório e convidaram o Chico para ir até lá, dizer umas palavras, falar sobre reencarnação, falar que a vida continuava, dar o testemunho de que ele era um médium, psicografava, em breve o filho ia falar. Esperavam que ele fosse fazer isso. Mas quando ele chegou lá, ele não disse uma palavra. Ele abraçou a mãe e chorou com ela. Por quê? Porque não era tempo de dizer a verdade.
Porque tem verdade que é violenta demais para um coração que já está sangrando, né? Então, a verdade, ela pode sim libertar, como diz Jesus, mas ela também pode ferir, se ela não for usada com amor e caridade, né? A verdade, ela pode ser uma luz que ilumina, mas ela também pode ser uma lâmina afiada, quando ela não respeita o tempo e a dor do outro, né? É como diz Jesus em João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Eduardo, que verdade que é essa? E já que você está falando sobre isso, como é que eu vou dizer a verdade então, sem machucar? Pois é, eu acho que um bom começo é a gente refletir se nós não somos o tipo de gente que diz o seguinte: eu sou assim mesmo, o que eu tenho que dizer eu digo é na lata, pensando que isso é ser verdadeiro. Mas na verdade há uma hostilidade escondida. E se a gente soubesse o quanto a lei de ação e reação faz voltar a lata, né? Essa palavra dita com ofensa, sem ser polida, a gente envolveria a lata em algodão, para que quando ela voltasse para a gente, ela machucasse menos. Então, se você é uma pessoa que tem por hábito dizer as coisas na lata, para, reflete, se acalma, tenha a humildade de pensar se você é verdadeiro ou se você às vezes é agressivo ou é agressiva. Aqui a gente está para se olhar por inteiro, né? Com humildade. Então, vamos refletir. Toda verdade precisa ser dita? O que vocês acham? Vocês acham que toda verdade precisa ser dita? E mais importante, toda verdade precisa ser dita agora? Precisa ser dita por você? Eu acho que sim, Edu. Porque Jesus nos falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim, sim. Mas só que às vezes, ao invés da verdade libertar, dependendo da forma como ela é dita, ela não liberta, ela algema. Ela algema. Na psicologia, a gente chama isso de comunicação violenta, né? É quando a pessoa diz a verdade como se fosse um tiro, um tijolo, sabe? Não como um diálogo. Não. Tem gente que não é sincera. Fala assim: eu sou sincero. Não. Tem gente que é agressivo e aí usa a licença poética da sinceridade. Não é verdade? Para poder dizer o que quer, quando quer, sem medir. Como que está o coração de quem recebe? Se está ferido, se não está. Antes de falar, se analisou a situação como um todo, né? E tem uma diferença enorme entre a gente ser honesto e a gente ser hostil. Ser honesto, a honestidade bem utilizada, a verdade bem utilizada, ela vai sempre libertar. Agora, ser hostil é a gente algemar o outro. Eduardo, entendi, mas assim, dá um exemplo para a gente. Claro. Por exemplo, às vezes a gente querendo dizer a verdade, a gente algema o outro na baixa autoestima dele. Por exemplo, você tem um parceiro de trabalho, alguém que é subalterno a você, um colaborador. Ou você tem o seu próprio parceiro amoroso mesmo, seu marido, sua esposa. E aí você está cansada de ver ele reincidindo no mesmo erro. E aí, ao invés de você falar assim: olha, eu acho que a gente poderia prestar um pouquinho mais de atenção. Ou você está percebendo que você está com um pouco de dificuldade, né, de fazer esse trabalho. Será que tem como eu te ajudar? Ou como é que eu posso fazer para facilitar? A gente diz o seguinte: você não faz nada direito. Tudo que eu peço para você fazer de um jeito, você faz do outro. Parece que não sabe fazer nada nessa vida. Você algema o outro numa verdade que sim, às vezes a pessoa é distraída, sim, mas é uma verdade que aprisiona na baixa autoestima. E existe outro tipo de verdade que aprisiona na insensibilidade religiosa diante da dor, né? Eu lembro, meus irmãos, de uma história, né, sobre o nosso querido Divaldo, né? Divaldo que regressou aí à parte espiritual, mas as histórias ficam, né?
os ensinamentos ficam. Eu lembro dele contando numa palestra que uma certa vez uma mãe chegou para ele desesperada e disse para ele assim: Divaldo, o meu filho suicidou, Divaldo. Eu não sou espírita, mas eu queria saber onde que ele está. Eu quero que você me fale a verdade. Mesmo se a verdade doer, ele vai ser castigado no inferno para sempre, como me disseram? Ele vai ser, Divaldo? E aí o Divaldo poderia ter dito sim, que ele está em sofrimento. Porque a gente sabe que muitas das vezes os espíritos que desencarnam, né, as pessoas que desencarnam pelo autoextermínio experienciam um tempo de sofrimento. Não é um castigo divino, é uma perturbação emocional, né? Mas ele olhou para aquela irmã com ternura e respondeu: minha irmã, o teu filho está sendo acolhido. A dor, se ele está sentindo, não é a dor do castigo, é a dor do processo de renovação. Mas por trás dessa dor também tem amor. E você, mãe, você também pode ajudá-lo com o seu amor. As suas preces serão caminhos de luz para ele. As suas preces na terra serão caminhos de luz para ele, que irão clarear a estrada do recomeço dele. E olha só, aquela mãe teve seu coração abraçado, porque ela entendeu o amor de Deus, que não culpa, que não condena. E Divaldo não mentiu para ela, mas ele deu a verdade com esperança e não com choque. Aquela mãe saiu dali não com uma pedra no peito, mas com um pouco de paz. Isso é psicologia espiritual. A gente dizer a verdade revestida de compaixão. Eu lembro que no início do filme do Divaldo, quem não assistiu, gente, assistam. Nossa, é um dos filmes espíritas que eu mais gostei até hoje. E não é espírita, não. Ele é para todo mundo, independente se você é espírita ou de outra religião. Tem um trecho do filme que a irmã do Divaldo, ela desencarna por autoextermínio, né? Ela toma veneno. E aí ele vai até a mãe dela vai até o padre da igreja e pede para ele rezar a missa de sétimo dia, né? E na tradição da igreja daquela época, me perdoe, eu não sei como é que funciona hoje, tá? Por isso que eu estou dizendo. Mas o padre disse que não poderia rezar, porque a alma daqueles que sucumbiram pelo suicídio já estava condenada ao inferno perpétuo, né? Então, olha só que forma mais dolorosa de dizer. Nesse caso não foi nem uma verdade, né? Foi uma mentira. Porque imagina se Deus cria um filho para condená-lo ao sofrimento eterno. Mas olha a falta de sensibilidade, né? Então, nós não podemos romantizar a morte quando ela acontece de forma violenta. Mas nós também não podemos nunca jogar um balde de água de desesperança e de dor no coração de uma mãezinha, de um paizinho que já está sofrendo tanto diante de um desencarne violento deste, né? Eu sei que a gente às vezes tem o ímpeto, né, de dizer umas verdades, trazendo de novo para a parte da nossa lição. E assim, às vezes as pessoas até, entre aspas, merecem que essa verdade seja dita, né? A pessoa comete algo tão absurdo que você fala assim, não, alguém tem que chegar para essa pessoa e falar umas verdades. Quem nunca? Quem nunca? No grupo de família? Quem nunca? No trabalho? Quem nunca? Né? Mas a pessoa merece que eu vou dizer umas verdades para ela. Hoje em dia se tornou muito perigoso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque hoje nós temos uma velocidade muito grande das comunicações. Antigamente, se o João fazia algo errado para o José, ele falou assim, agora eu vou lá tirar satisfação com o José. E aí o João saía da casa dele, ia caminhando, até ele chegar no José, ele já tinha andado, já tinha esfriado a cabeça, já tinha pensado bem, e às vezes ele até voltava para trás.
Ou então, quando chegava lá, dizia de um jeito mais calmo. Mas hoje, com o celular na mão, a gente envia uma mensagem em segundos. E a verdade sai de nós sem filtro algum. E chega no outro sem filtro. E a gente cai na hostilidade pelo impulso. Pelo impulso, né? Então, é muito perigoso isso, sabe, meus irmãos? A gente ser imediatista em dizer a verdade. Eu lembro que isso aconteceu até com o Chico. Às vezes a gente pensa que é coisa de espírito inferior, né, essa impulsividade, mas uma vez aconteceu até com o Chico. Uma certa vez, tinha um companheiro da casa espírita que tinha uma postura muito difícil com o Chico, sabe? Ele perseguia o Chico, ele maldizia, ele feria, ele machucava. E aí o Chico virou para o Emmanuel e disse que estava prestes a dizer umas verdades para esse companheiro, né? Então o Emmanuel aparece para ele e fala assim: ô Chico, antes de você dizer a verdade para ele, eu quero te dizer uma verdade. Toda verdade que machuca mais do que ajuda não é verdade, é vaidade. Olha só, toda verdade que machuca mais do que ajuda não é virtude, é vaidade. Então pensa bem, isso nos ensina uma coisa. Quando a gente precisar dizer a verdade para alguém, qual é o meu objetivo com isso? É esclarecer as coisas ou é machucar o outro? É fazer com que as coisas sejam auxiliadas do ponto de vista da paz, da serenidade, do equilíbrio? Ou é simplesmente jogar na cara do outro o quanto ele é arrogante, o quanto ele é hipócrita, o quanto ele é falso? Esse filtro é necessário. O Chico, então, diante dessa fala, se calou e olha, sabe o que aconteceu? Tempos mais tarde, aquele companheiro que ficava perseguindo ele, pela própria consciência, pela questão de ver o trabalho do Chico através do tempo e das situações, ele se corrigiu. E ele foi pedir perdão para o Chico. Perdão por ter perseguido, perdão por ter pensado, perdão por ter falado. Então, o bem que a gente faz, aquela frase é muito verdadeira. É o nosso advogado maior em todo o tempo. Não precisa de você gastar energia pondo verdades, pondo o dedo na cara do outro. Gasta energia sendo a verdade. Gasta energia sendo alguém que busca tanto ser melhor, crescer, aprender, cair sim, mas levantar, que as pessoas não vão ter argumentos para poder te criticar. Ou se tiver, você já vai estar tão distante daquela pessoa que a pedra que ela jogar não vai te atingir. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, meus irmãos? Isso aqui é para guardar para a tua vida. Quando alguém te ofender, de duas uma. Ou você releva, porque aquilo diz muito mais sobre a pessoa do que sobre você, e busca fazer o bem. Ou então você se distancia daquela pessoa em termos evolutivos, tanto que ela joga as pedras e não chega em você. É só assim que a gente combate o mal. Entende? O resto é demanda de energia gasta à toa. O resto é combustível para a fogueira. Porque às vezes a pessoa está em tanta perturbação que a gente começa a rebater e aquilo vai aumentando a fogueira e quando vê, queimou a gente. Entende? Nos afetou, queimou quem estava em volta. Você começa a se irritar, aí você se irrita com seu filho, com seu marido, você se irrita com a sua mãe, com seu pai, e aquilo gera um desamor incendiário, né? Então, meus irmãos, a psicologia, né, também nos ensina sobre uma questão que se chama timing da verdade. O que é isso, Eduardo?
timing da verdade. O timing da verdade é a gente saber esperar o tempo que todo ser humano passa. Todo ser humano passa por um tempo necessário para que tenha uma abertura para o autoconhecimento. Em algum momento da vida, e às vezes não vai acontecer nessa vida, essa pessoa vai estar pronta para receber uma verdade. E se de repente eu chego com essa verdade dura, nua e crua antes desse tempo, e a pessoa está emocionalmente fragilizada, o efeito é contrário. Ao invés de libertar, eu vou causar uma retração emocional nessa pessoa, ou até um trauma. Nossa, Eduardo, sério isso? É sério. É sério. Porque, olha, vou dizer uma coisa para vocês que eu aprendi recentemente. E isso é muito necessário. Às vezes tem pessoas na nossa família, especialmente aquelas que a gente tem um pensamento de que devia ser melhor, sabe? Às vezes é pai, às vezes é mãe. E você fala assim, poxa vida, mas pai e mãe, eu vejo na propaganda de margarina, eles são a referência, eles são o norte. Como é que meu pai e minha mãe teve coragem de fazer isso? Como é que meu pai e minha mãe teve coragem de dizer isso? Ou ter esse tipo de comportamento? Quando isso vier na sua mente, eu quero te ensinar uma coisa que eu aprendi. Entenda que ninguém pode levar ninguém além de onde já foi. Além do caminho que já foi. Então, às vezes, a gente quer exigir, nesse exemplo, por exemplo, do nosso pai, da nossa mãe, uma conduta que ele ainda não chegou ali, em termos evolutivos. E aí, querendo exigir de forma até violenta, ser reconhecido, ser amado, um silêncio, uma postura, a gente prejudica o pouco que existe de afeto, o pouco que existe de conexão. Gera uma culpa gigantesca, gera uma desconexão gigantesca. Sabe a figura que representa isso com perfeição? Você já abriu uma rosa que está no botão à força? Já fez isso? Ela fica toda despedaçada, porque não foi respeitado o tempo natural do florescer dela. Entende? E aí quando você exige com uma verdade, você nunca me deu atenção. Onde já se viu? Você gosta mais do meu irmão. Você isso, você aquilo, e joga na cara da pessoa, sem examinar o que existe por detrás daquele comportamento. A pessoa trava, a pessoa nega, a pessoa briga, a pessoa foge. Quantas relações de pais e filhos que faz 10 anos que eu não falo com o outro por causa de uma verdade que foi dita no momento em que não estava pronto para ouvir aquela verdade. Entende? E não importa que é pai ou mãe. Não importa, meus irmãos. Por quê? Porque é espírito acima de tudo. Está pai e mãe, mas é um espírito com dificuldade. E quando a gente tem essa violência, a verdade, ela vira um muro, ao invés de virar uma ponte. Entende a diferença? Bom, esse impulso, que a gente conversou um pouquinho, de falar tudo quando vem à vontade, será que isso é maturidade? Às vezes a gente acha que a gente está sendo autêntico, com relação a determinada pessoa, especialmente aquelas que a gente tem intimidade, Não, eu vou falar na cara mesmo porque eu te amo, eu gosto de você, então você está pronto para ouvir o que eu tenho para falar. Mas às vezes, na verdade, a gente só está transferindo o nosso desconforto nessa fala que seria protegida. Não, a minha intenção quando eu te disse isso foi só te proteger. Mas eu estou transferindo um desconforto meu. Uma verdade, quando ela é trazida com falta de empatia, é que nem o elefante que entra no jardim para colher a flor lá no meio dele. Ele destrói todo o jardim. E depois se justifica que só queria ter colhido a flor. Então, meus irmãos, a lição de hoje é para que a gente tenha muito cuidado de não ser esse elefante.
na vida das pessoas. Que às vezes, dando a desculpa de ser sincero ou de ser alguém que quer abrir os olhos de quem está do lado, a gente rasga o coração pela forma insensível com que comunica. Entende? Então, calma. Calma. Tem que dizer algo? Eu preciso dizer algo? Faça como Jesus. Jesus sabia de tudo, meus irmãos. Ele sabia dos erros de Madalena. Ele sabia da negação de Pedro. Ele sabia da traição de Judas, mas ele nunca fez escândalo. Nunca expôs, nunca humilhou. Jesus usava um recurso precioso, o tempo. O tempo. Porque o tempo revela a parte da verdade que não nos compete dizer. E talvez isso aqui seja a fala mais importante da live de hoje. Então você que está aí, presta atenção no que eu vou dizer. O tempo revela a parte da verdade que não nos cabe dizer. Tem coisa que a gente não precisa contar 100% para a pessoa. Tem coisa que a gente vai deixar o tempo contar, o tempo revelar. Porque se eu revelar, vai ferir demais. Então confia no tempo. O tempo lapida tudo, até a pedra, não é verdade? De tanto que a água bate, ela não é moldada pelo tempo. Pelo tempo. Quanto mais as pessoas. Eduardo, mas eu te entendi. Só que tem algumas verdades que precisam ser ditas. Realmente. Tem verdade que tem que ser dita. E como é que eu faço para não transformar essa verdade numa pedra? Bom, receita de vó. Precisa dizer uma coisa que está te consumindo por dentro? Toma um banho antes. Se for possível, dorme antes para você dizer no outro dia de manhã. Come um pãozinho, faz uma prece e aí, depois de passar pelos filtros que tiram as farpas, você traz a verdade, né? Normalmente, quando eu tenho uma situação que está mexendo muito comigo e eu preciso posicionar, normalmente eu trago essa verdade depois dos meus melhores momentos, que são quando eu vou no centro, quando eu terminei um trabalho na caridade, quando eu terminei o culto. E eu te aconselho a fazer o mesmo. Porque é o momento que você está mais lúcido. É o momento que a tua verdade vai estar mais polida. Então, eu queria encerrar com uma frase que diz o seguinte: a verdade sem amor é crueldade. A verdade com amor é cura. Sejamos luz, não fósforo, porque o fósforo, apesar de clarear, ele queima. A luz ilumina sem ferir. E é isso, meus irmãos. Eu espero que todo mundo tenha ficado com a lição de hoje, que tenha elucidado um pouquinho, trazido um pouco mais de sabedoria, porque o que a gente está aqui hoje trilhando são lições para a vida, para o nosso cotidiano. Quantos de nós, ao ouvir essas lições hoje, está refletindo o seguinte: eu poderia ter falado o que eu falei hoje no trabalho de outra forma. Eu poderia ter me posicionado naquela festa de família ou no Dia das Mães de outra forma. Mas não se culpe não, meu irmão, minha irmã. Pelo contrário, se orgulhe, porque você está aqui hoje, porque você tem humildade de entender que você é um ser em obras. E todos nós somos um ser em obras. Viu? Então vamos encerrar? Vamos encerrar o nosso encontro, a nossa vivência, cheia de verdade, né? E cheia de amor. Então vamos lá, meus queridos. Então, nesse instante, meu irmão, minha irmã,
onde a gente se tornou um pouquinho melhor do que quando essa live começou. Claro que a prova é lá fora, mas hoje a gente adquiriu um novo conhecimento, um conhecimento sobre o quanto a verdade tem que ser polida, assim como a madeira bruta, para não ferir com farpas a mão de quem a recebe. Então que a gente possa, meus irmãos, ser mais cuidadoso nas palavras, passar pelo crivo da prece, do pedido ao nosso anjo guardião, para que a gente tenha a sabedoria de sempre se posicionar sem ferir. Jesus, abençoa, que Deus esteja contigo, iluminando e guiando sempre. Deus está aqui neste momento, tua presença é real em meu viver. Entregue tua vida, teus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Deus está aí neste momento. Um beijo no seu coração, na certeza de que Deus está aí neste momento. Fique com Deus, meus irmãos. Até a semana que vem. Tchau, tchau.